Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Seja você vendo esse vídeo pelo YouTube, TikTok ou Kawaii. Enfim, o Corinthians, como você já sabe, como já noticiei aqui, o Corinthians vendeu o Pedro, a maior joia do Corinthians, por 46 milhões de reais, né? Por 46 milhões de reais. Aí é um negócio revoltante, todo mundo já sabe, né, do quanto é ruim essa venda, do quanto vai fazer mal pro Corinthians. Por que fazer mal? Porque o Corinthians poderia receber no Pedro ali, gente, nada, 100 milhões de reais, tranquilo, né? Mas já vendeu por esse valor irrisório, né? Vendeu na afobação, vendeu na incompetência e também no amadorismo. E eu venho trazer os 3 motivos que fizeram com que o Corinthians decidisse por vender o Pedro por esse valor baixíssimo, né? E o primeiro motivo, e o principal deles, são as dívidas, né? Porque o Duílio, um incompetente, que sempre abriu o peito para falar que queria ser o presidente, que iria ser conhecido no Corinthians, não por ganhar títulos, que não tinha problema nenhum ele ser o presidente do Corinthians que não ganhou o título, mas ele iria ser o Corinthians que arrumou as contas, né? Desse jeito, né? Várias dívidas aí com jogadores sendo executadas na justiça, dívidas com juros, 40 milhões só do empresário do Pedrinho, né? E não adianta dizer, mas era o Andrés. O Duílio era diretor de futebol, tá? O Duílio era o Alessandro do Andrés. Então tem total culpa também no Bozelli, essas dívidas todas. E o principal motivo foi esse. Porque o Zenit ofereceu 62 milhões de reais, se eu não me engano. Ou foi 72 milhões de reais, eu não tô me recordando agora, mas acho que foi 62 milhões de reais a prazo, né, no Pedro. Só que o Corinthians, com essas dívidas que tem, recebeu até transferban. Se o Corinthians não pagar esse transferban, pode ficar sem poder inscrever até o Rojas, né? Devido a isso, o Corinthians falou, não, eu quero à vista. E o Zenit falou, não pago à vista esse valor pelo Pedro. Então, o Duílio foi lá e pediu 10 milhões de euros, né? Que daria em torno de 56 milhões de reais, se eu não me engano. E o Zenit falou, não, 10 milhões não, dou 9. E o Corinthians foi lá e deu, e quis 9 milhões de euros pelo seu principal jogador. Principal jogador da base, né? Então, assim, esse é o principal motivo, né? Receber à vista. E o outro motivo é pagar esse transferban, né? Porque tinha que ser à vista. Incompetência da diretoria. Aí vem outro motivo. O Vanderlei não achou o Pedro indispensável no Corinthians, né? Porque ele não é titular, não fez nenhum gol ainda com a camisa do Corinthians e tal. Assim, dá para dizer que o Vanderlei tem culpa? Não, mas ele corroborou, né? Não dá para dizer que ele tem culpa, mas ele corroborou para a venda do Pedro. Até porque quem é diretor de futebol, quem é presidente é o Duílio e Alessandro, né? E realmente o Pedro não vinha sendo tão aproveitado ali no Corinthians, eu acho que merecia ter tido até mais oportunidades, né? Mas, enfim, outro motivo foi esse, né? O fato do Vanderlei não ter essa afinidade toda assim com o futebol do Pedro, né? E o outro motivo é a questão da meta de 90 milhões, que assim, o Corinthians no índice anual colocou lá que o Corinthians teria que vender 90 milhões de reais de jogadores. E até agora o Corinthians só teve a venda do irrisória do Mantuan também, né? 2 milhões de reais de euros só pelo Mantuan. Um atacante promissor. E mais um atacante promissor vai embora aí, que é o Pedro, por uma merreca, né? Então o Corinthians só havia tido esses 2 jogadores vendidos. E estava um pouco longe de bater a meta, né? O Mané só havia tido o Mantuan, agora com o Pedro são 2. E o Piton também foi vendido para o Vasco, mas o Vasco não pagou o Corinthians ainda, né? Quem dá calote uma hora toma. Aí, esse daí foi outro motivo, né? Que é bater essa meta de 90 milhões em venda de jogadores, que estava no orçamento de ano, de planejamento de início de ano deles.
Então, assim, primeira coisa, um motivo não justifica o outro. Você tem que bater os 90 milhões em venda, não quer dizer que você tem que vender o Pedro por 47 milhões. O principal motivo foi realmente o transferban. Né? O real motivo foi o transferban. Porque você tem que pagar à vista. Se você não pagar o transferban, você não inscreve o Rojas, por exemplo, que está contratado, você não vai poder trazer um jogador a mais. Porque o Corinthians precisa de volante, gente. Nem em várzea, um time fica com 3 volantes no elenco. E 2 deles, para mim, não presta, que é o Rony e o Maicon. Só tem o Fausto Vera no elenco de volante. Então, assim, é um amadorismo absurdo. Né? Tipo assim, o futebol ficou profissional, gente. Vou dar exemplo do Palmeiras. Muita gente não gosta que eu falo do Palmeiras aqui, mas infelizmente é o time que está dando exemplo pra gente em gestão e em títulos. Está 8-0 pro Palmeiras em títulos da gestão do Willian. O Palmeiras, logo após subir da Série B, ali em 2013, 2014, ali, eles contratam aquele diretor de futebol que era do Cruzeiro, que era muito bom, o Alexandre Matos. Por quê? Porque ele é um profissional. Ele é um diretor de futebol profissional. Ele não é amigo do presidente, ele não é um jogador, ele não é um ídolo do clube, não. Ele está ali por merecimento, não por ter qualquer vínculo com o clube. Então o Palmeiras pegou logo um profissional e trouxe para compor essa parte de direção de futebol. Ele vendeu vários jogadores do Palmeiras, enxugou o elenco pra caramba, colocou a base em evidência, ou melhor, fez um trabalho profissional, né? Por isso que o Palmeiras está onde está hoje. Já o Corinthians é gerido há anos e anos, culturalmente, por pessoas que são vinculadas ao clube, não por ser profissionais, não por ter capacidade. O Alessandro, qual a capacidade que o Alessandro tem para estar como diretor de futebol do Corinthians? O Alessandro é apenas um ex-jogador do Corinthians. Ele já tinha passado em outro momento como diretor de futebol do Corinthians e foi muito mal. Por qual motivo ele voltaria agora? Né? Motivo de competência não é. E tá aí acabando com o Corinthians. Né? Igual o Lázaro. O Lázaro nem certificado de técnico de futebol o Lázaro tinha, gente. Ele não tinha certificado de técnico de futebol. O Lázaro foi autorizado a estar à frente do Corinthians pela CBF, teve uma autorização da CBF. Ele não podia estar porque ele não tinha o diploma de treinador de futebol. Ah, então por que o Lázaro foi contratado pelo Corinthians? Por amizade. Por ter amizade com o presidente. Então esse é o Corinthians hoje. Amadorismo, né? Não tem profissionais no Corinthians, só tem amadores. E por isso que estamos nessa situação. E por isso aí que corremos o risco de cair. Estamos a um ponto da zona de rebaixamento. O campeonato já andou muito. Eu acho que foi a 13ª rodada. E o Corinthians não saiu dessa parte de baixo. Então tem que acordar. Tem que acordar logo. Tem um jogo difícil contra o Bragantino nesse fim de semana. Se você perde em casa, meu amigo. Então, assim, ao meu ver, realmente tem que colocar os reservas contra o Liverpool do Uruguai. Por quê? Porque me incomoda ver o Corinthians lá embaixo, na zona de rebaixamento. Se o Corinthians não vai para a Sul-Americana, tô um pouco me lenhando. Por quê? Primeira coisa, porque é um título que se o Corinthians ganha, beleza, não tem, mas é um título que não tem aquele peso, né? Não tem muito peso. É melhor você focar numa Copa do Brasil. E segundo motivo, porque o Corinthians não tem... Ou melhor, porque não vai trazer muito dinheiro pro Corinthians. A premiação da Sul-Americana é baixíssima. Né? Da Copa do Brasil é muito maior. Então, assim, pode colocar as reservas lá. Vai com o titular domingo. Ganha esse jogo de domingo para aliviar o Corinthians, enfim. E trazer pelo menos um volante aí pro elenco, porque não tá dando com o Rony e com o Maicon, não. Enfim. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E vai Corinthians!